apresentação está falando sobre álgebra vetorial e matricial. Então, esta apresentação está num livro que é bastante utilizado, é um dos apêndices de um livro que é bastante utilizado aqui na nossa área de mecânica espacial e controle, que desculpa, é o apêndice C, e foi escrito por esse pesquisador aqui, por esse cientista, o Maclay. Inclusive ele tem um livro sobre controle de atitude, F.L. Maclay. Eu vou pedir permissão para o professor ali para usar o material dele para fazer essa apresentação. Então, os tópicos da apresentação são os seguintes: são as definições, álgebra matricial, traço determinante e rank de uma matriz, matriz inversa e soluções de sistemas lineares de equações, tipos especiais de matrizes quadradas, transformações matriciais, autovalores e autovetores, o que é função de matriz, falar um pouco de cálculo vetorial e vetor em 3 dimensões. Como podemos começar com definição? O que é uma matriz? Então, matriz é uma array, uma array retangular de entradas escalares. Você tem aqui uma matriz, simbolicamente, isso é uma matriz. Eu vou designar essa matriz de matriz A. Ela tem colunas e tem linhas. No caso aqui nós temos quantas colunas? N colunas e M linhas de elementos. Tá? Então ela tem M linhas e N colunas, e eu digo que essa matriz é uma matriz M por N, ou a matriz de ordem M por N. Então esta equação que vocês estão vendo aí, A e J, deve ser lida como A é a matriz cujos elementos são A e J. O primeiro subscripto aqui de cada elemento, ele indica a linha da matriz, e o segundo elemento, segundo subscrito, ele indica a coluna. Duas matrizes são iguais se e somente se elas têm a mesma ordem e os elementos correspondentes são iguais, todos. Então, A é igual a B se somente se o elemento AIJ é igual ao elemento BIJ. Para ir indo de 1 a M, quer dizer, nós temos M linhas, e por J, o número de colunas, indo de 1 para N. Então, matriz N por N é chamada de matriz quadrada. Se o número de linhas for igual ao número de colunas, a matriz é chamada matriz quadrada. E eu digo, nesse caso, quando a matriz é quadrada, N por N, eu digo que ela tem a ordem N. Ao invés de dizer que é uma N por N. Mas poderia dizer N por N? Claro, sem problema nenhum. O que é uma transposta de uma matriz? É uma matriz quando você é resultante, quando você troca as linhas por colunas, né? Então, a transposta de A é denotada por A elevado a T. A elevado a T significa que é a matriz transposta de A. Os elementos são dados com a matriz A transposta
é uma matriz constituída dos elementos A transposto e J, que na realidade, como você troca a linha por coluna, os elementos A transposto e J são iguais aos elementos AJI. Houve uma transposição aqui. Então, por exemplo, se a matriz A era uma matriz, você tinha que a primeira coluna aqui era de 1 até 1M, passa a ser agora uma matriz cuja coluna é de A11 até A1N. Né? A coluna foi trocada pela linha, e a linha agora passa a ser, então, a primeira linha aqui, os elementos variam de 1 até M1. E a matriz A, que era uma matriz N por M, passa a ser agora uma matriz M por N. É claro que a transposta de uma M por N é uma matriz N por M, e que a transposta de matriz quadrada também é quadrada. A transposta da transposta de uma matriz é igual à matriz original. Então, se eu tenho lá a matriz A transposta e eu pego a transposta da matriz A transposta, eu retorno a minha matriz original. Bom, o que é uma matriz, a adjunta de uma matriz? O que é a adjunta de uma matriz? Então já vimos o que é uma matriz transposta, já vimos o que é uma matriz quadrada. Estamos avançando aqui, devagar e sempre. Vamos ver o que é a adjunta de uma matriz. A adjunta de uma matriz denotada por A, esta cruzinha aqui, ó. A elevado a essa cruzinha significa, não é T, né? Não é T de transposta. Esse sinal aqui significa o sinal de adjunta de uma matriz. É uma matriz. A adjunta de uma matriz é uma matriz cujos elementos são complexos conjugados dos elementos da transposta de uma dada matriz. Então, para obter a adjunta de uma matriz, está aqui, ó, a cruzinha aqui significa adjunta de uma matriz. É uma matriz cujos elementos são constituídos dos elementos adjunta da matriz IJ, que eu posso indicar dessa forma aqui, usando o asterisco também, ó, AJI asterisco. O que significa esse asterisco? Esse asterisco significa o complexo conjugado, os elementos são os complexos conjugados dos elementos da transposta. Então, a adjunta na matriz, eu tenho que pegar a matriz transposta, que é uma matriz AJI, ao invés de, porque a matriz AJI, cujos elementos são AJI, é a matriz transposta. Então, os elementos são a matriz transposta. Agora, AJI estrela significa que cada elemento deste é o complexo conjugado. Complexo conjugado dos elementos da matriz transposta. Então, isso pressupõe o quê? É uma definição mais genérica, pressupõe que essa matriz aqui, ela pode conter, que a matriz A possa conter não só elementos reais, como elementos complexos, né? Elementos complexos significa que tem a parte real mais uma parte imaginária. Cada elemento é constituído de um número complexo, A mais B e J. Então, se um elemento da matriz A é
é um elemento que tem a parte real mais a parte imaginária. Para construir a matriz adjunta, eu tenho que pegar, primeiro escrever a matriz A, buscar a matriz transposta de A. E em cada um dos elementos da matriz transposta de A, eu substituo cada um deles. Se um desses elementos da matriz transposta de A é A mais B e J, Azinho mais Bzinho e J, aqui o elemento correspondente será Azinho menos Bzinho e J, que é o complexo conjugado. Adjunta da uma matriz. O que significa? A gente é uma definição mais avançada, mas na parte de controle, principalmente na área de determinação de controle de atitudes, essas definições são importantes para saber. Então, significa adjunta da adjunta de uma matriz, você retorna à matriz original. A adjunta e transposta. A matriz adjunta e a matriz transposta, essa aqui é uma observação importante. Se a tua matriz A só tem elementos reais, aí o complexo conjugado do elemento é o próprio elemento. Então, a adjunta e a transposta de uma matriz real são idênticas. Aí, no caso, a matriz adjunta passa a ser a própria matriz transposta. O que significa diagonal principal de uma matriz? De uma matriz quadrada. É o conjunto de elementos com linhas e colunas com os índices iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz D, constituída dos elementos D e J. É uma matriz quadrada. Então, uma matriz de ordem N. Repare que todos os elementos são nulos nessa matriz. E os elementos da diagonal principal, isso aqui é a definição de diagonal principal, main diagonal significa diagonal principal, de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos com linhas e colunas de mesmo índice. Então, os elementos de linha e colunas do mesmo índice estão aqui nestas posições. Aqui é linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha N, coluna N. Então, essa é a diagonal principal. Mas aqui ele está falando o que é uma matriz diagonal. Já vimos a definição de matriz de diagonal principal. Mas qual é a definição de matriz diagonal? Aí sim, ele está mostrando isso aqui como uma matriz diagonal. É uma matriz quadrada com elementos não nulos somente na diagonal principal. Essa é a definição de matriz diagonal. Os elementos são não nulos apenas na diagonal principal. Matriz quadrada. Os restantes dos elementos são nulos. Então foi a definição de matriz diagonal. Matriz identidade de uma dada ordem é a matriz diagonal. Então, a matriz de identidade é a matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1, a unidade. Então, como é que eu denoto a matriz de identidade? Matriz diagonal de D, eu chamei de D maiúsculo. E como é que eu vou denotar a matriz identidade? Que é uma matriz diagonal
mas esses elementos aqui são iguais, todos são iguais a 1. Eu posso denotar por esse 1 em negrito, certo? Quando eu escrevo 1 em negrito, geralmente alguns textos indicam a letra I, maiúsculo, de identidade também, para denotar a matriz de identidade. Eu posso dizer também por um em negrito com um subscrito N, para indicar que é uma matriz de identidade, mas de ordem N. Uma matriz com uma única coluna. Agora vamos restringir. Agora eu vou pegar uma matriz aqui. Na realidade, minha matriz só vai ter uma coluna. Então, como tem uma coluna, eu chamo isso de matriz coluna. Então, é uma matriz que tem N linhas, mas tem apenas uma coluna. N por 1. Então, eu posso identificar esta matriz como um vetor de dimensão N. Por exemplo, os elementos que eu escrevo essa matriz coluna em negrito, a matriz coluna B. Então, eu identifico essa matriz coluna B como N elementos, B1, B2 até Bn, mostrados aqui na forma de coluna. Então, se eu defino a matriz coluna dessa forma, B, então, por exemplo, a matriz coluna C transposta, na matriz coluna C transposta passa a ser uma matriz linha. Porque, se eu pego a matriz C constituída dos elementos C1, C2, C3, Cn, aqui no caso Cm, eu faço a transposição, eu vou ter uma matriz linha C1, C2, Cm. Aqui não tem vírgula aqui não, viu? É um arranjo de M elementos numa linha. Um conjunto de N por 1 vetores BI e indo de 1 até M é uma definição de independência linear. É uma coisa importante também aqui para nós. Se eu tenho um conjunto de vetores colunas, vai lá, conjunto de vetores com colunas, que eu indico dessa forma: o vetor B superscrito I. Se I aqui entre parênteses, me indica, não é que está elevado a I, mas indica que são vários vetores, onde o I aqui vai de 1 até M. Tem M vetores com N, cada um desses vetores eu tenho N elementos. Então eu digo que esse conjunto de vetores, M vetores com N elementos, esse conjunto é linearmente independente se e somente se os únicos coeficientes aí satisfazem esta equação. Então, esse conjunto é linearmente independente se eu fizer a somatória dos M vetores desta forma. AI, BI, posso escrever dessa forma assim: A1, B1, mais A2, B2, mais AM, BN. Se isso aqui igual resultar o vetor nulo, esse zero em negrito aqui significa o vetor N elementos, mas todos são zero. Então eu indico em negrito.
Então você repare, se esta equação vetorial aqui, onde cada vetor B1, B2 é multiplicado por um coeficiente A1, A2, e se isso aqui der zero, significa que eu tenho aqui um conjunto de vetores B, M vetores B, linearmente independentes. Não é bem assim. Desculpa aqui. Vamos ler aqui. Se e somente se os únicos coeficientes aí que satisfazem. Exatamente. A linha é linearmente independente se os únicos. Desculpa. Aqui eu acordei meio cedo. Hoje eu estou meio. Os únicos elementos. Os únicos coeficientes que satisfazem isso aqui, A1 B2 mais AN igual a zero, os únicos elementos que satisfazem essa equação são o A igual a zero. Todos aqui tem que ser zero.